A citologia nada mais é do que o estudo da celulínea das células. Sem mistério até aqui, né? Bom, acontece que, se fosse só isso, era fácil demais, não é verdade? Todas as células que existem na natureza podem ser classificadas em dois tipos, as procariontes e as eucariontes. Na real, a diferença entre elas não é nada complexa. As procariontes são células bem simples, as primeiras a surgirem no planeta. Por conta disso, a sua estrutura é super rudimentar. Essas células são representadas pelo reino Monera, constituído pelas bactérias, e também pelas arqueias. Seus componentes ficam soltos no citoplasma, sem a presença de uma membrana que cria um espacinho específico só para eles. E aqui, quando falamos de componentes, são só segmentos de DNA dispersos no interior da célula. As eucariontes. Essas mocinhas são muito mais complexas e tomam a maior parte da citologia. Isso porque vegetais, fungos, protistas, animais são compostos por células desse tipo. Imagina quanta coisa temos para falar dessa galera toda, hein? Pois bora lá, hein? Bora lá. Vamos lá para as eucariontes. Todas as eucariontes têm o material genético contido em um núcleo, membrana nuclear, organelas membranosas, ribossomos 80S e mitocôndrias. Só precisamos fazer uma pequena diferenciação entre células animais e vegetais. Afinal, apenas nas células vegetais encontramos cloroplastos, vacúolo central e parede celular composta por celulose. Já as células animais apresentam centríolos e lisossomos. Falta falarmos das organelas e das estruturas, que são muitas. Até já demos alguns spoilers sobre ela lá na parte da classificação, mas fica tranquilo que não esquecemos da season finale dessa série de biologia. Mas voltando, as organelas e as estruturas funcionam como órgãos em que cada um tem a sua função dentro da célula. Comecemos então pelos ribossomos, os responsáveis por sintetizar as proteínas. Estes consagrados são formados por RNA ribossomal e existem dois deles. Aqueles que sintetizam proteínas que vão ser usadas para ações dentro da célula e outros que sintetizam proteínas para a exportação. Agora partimos para uma dupla conhecida, os retículos endoplasmáticos. Na citologia existem dois, o liso e o rugoso. O retículo liso, também chamado agranular, é responsável pela síntese de lipídios, como colesterol e hormônios esteroides. Além disso, nas células do fígado, o retículo liso é fundamental no papel de detoxificação, destruindo ou modificando de alguma forma substâncias tóxicas, como o álcool. Por fim, também pode ter a função de armazenamento, fato visível nos vegetais, tendo em vista que os vacúolos, bolsas membranosas, derivam desse retículo. Vamos falar então agora da outra parte da dupla, que é o retículo endoplasmático rugoso ou granular. O RER, para os íntimos, é composto por uma série de sacos achatados e a sua membrana é repleta de ribossomos aderidos. Sua principal função no organismo é a síntese de proteínas a serem exportadas ao meio extracelular. Tem a função de armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas no retículo. Já o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, é formado por bolsas membranosas empilhadas. Tem a função de armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas do retículo, principalmente para o meio extracelular, tá? Além disso, esse bichinho sintetiza glicídios e forma lisossomos. E por falar nos lisossomos, esses rapazes atuam em pH mais ácido que a célula. Também são responsáveis pela digestão intracelular de materiais que adentram a célula. Podem destruir as organelas desgastadas para reciclá-las, autofagia, o nome dessa reciclagem, bem como autólise, em que há a destruição completa da célula. Partimos então para a senhora mitocôndria, a usina energética da célula. Ela produz ATP por meio do processo de respiração celular, beleza? Também apresenta DNA próprio e sempre ele tem herança materna, vem da mamãe. De acordo com a teoria endossimbiótica, mitocôndrias foram seres procariontes primitivos fagocitados por células eucariontes. Assim, passaram a viver em simbiose com essas células numa relação mutualística. Evidências para isso são o DNA circular das mitocôndrias, ribossomos 70S e a presença de uma membrana dupla. Já o cloroplasto tem origem similar à da mitocôndria. Presente em células vegetais, a organela é repleta de clorofila. Isso mesmo, estamos falando de quem? De quem? Da famosa fotossíntese, processo que o cloroplasto realiza muito bem.